Nesta aula vamos falar sobre números primos, algumas propriedades e vamos fazer um exemplo de uma questão do Enem, onde foi cobrado esses conceitos. Então vamos para a aula. O número natural ele é primo quando os únicos divisores dele for ele mesmo e o 1, certo? Então a gente já conhece alguns números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Vale ressaltar aqui que o número 1 ele não é primo, certo? Porque ele só possui o 1, que é ele mesmo, como divisor, certo? E quando o número não é primo, a gente chama ele de composto, certo? Então o número é composto quando ele possui mais de dois divisores. Por exemplo, o 12. O 12 possui quem são os divisores de 12? É o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Então esse número 12 ele é composto. O número 10. Quem são os divisores de 10? É o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Como ele possui mais de dois divisores, então o 10 ele é considerado um número composto. O que pode fazer para encontrar os números primos de 2 até 100? Então a gente já sabe que o 2 é primo, então a gente retira dessa tabela todos os múltiplos de 2. O 4, o 6, o 8 e até o 100. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o 3. Como o 3 é primo, a gente vai retirar aqui todos os múltiplos de 3. O 9, o 21 até o 99. Depois faremos isso com 5, retirando o 25, 35. Quando terminar os múltiplos de 5, a gente vai para os múltiplos de 7. Depois os múltiplos de 11 e assim até que sobre aqui nessa tabela apenas os números primos. Então os números primos entre 1 e 100 são esses números aqui, certo? Então, vale observar aqui que o 2 ele é o único número primo que é par, que além disso, existe uma quantidade infinita de números primos. Não existe até hoje uma fórmula que encontre todos os números primos. A teorema fundamental da aritmética nos diz que qualquer número natural maior do que 1 sempre pode ser decomposto em um produto de fatores primos, onde essa decomposição é única a menos da ordem. Então isso significa dizer que você pode alterar a ordem dos fatores, mas a decomposição vai ser a mesma. Se a gente pegar o número 12, ele pode ser escrito com 2 vezes 2 vezes 3, mas também pode ser 2 vezes 3 vezes 2. Então a única diferença entre essa decomposição e essa é apenas a ordem dos fatores. Só que isso não altera a decomposição. Então, repetindo aqui, qualquer número natural maior do que 1 pode ser escrito como um produto de primos, onde essa decomposição ela é única a menos da ordem da multiplicação dos fatores. Uma maneira prática para encontrar os divisores de um número, que a gente fatora ele, a gente coloca o número aqui, coloca uma barrinha e vai fazendo a divisão pelos números primos que a gente conhece. Como o número aqui é par, então dá para dividir por 2, que dá 315. Esse número aqui, ele pode ser divisível por 5, porque ele termina em 5, mas a soma dos seus dígitos dá 9 e 9 é divisível por 3. Então, a gente pode dividir por 3 ou por 5. A ordem não vai influenciar, porque a decomposição não vai mudar.
daqui vai dar 105. 105 dá por 3. Agora só dá por 5. Então, quando chegar em 1 aqui, a decomposição vai ser exatamente essa multiplicação aqui. Então, vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Como a gente pode encontrar a fatoração desse número aqui? Basta seguir o procedimento. A gente coloca o número aqui, coloca uma barrinha aqui e vamos dividindo pelos números primos. Então, dá por 2, isso daqui vai dar 918, dá por 2 de novo. Como agora esse número é ímpar, já não dá mais por 2. Vamos fazer por 3. Isso daqui vai dar 100, dá por 3 de novo, dá por 3. Aí agora o 17 é primo, só dá por 17. Então a decomposição aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 17. Vamos verificar se o número 143 é um primo ou não. Então qual é a ideia? A ideia é a gente tentar verificar a divisão de 143 pelos números primos que a gente conhece. Se a divisão para algum primo o resto for zero, então 143 não é primo. Então a gente já sabe que o 143 não é divisível por 2, porque ele não é um número par. Ele não é divisível por 3 também, porque a soma aqui dá 8, e 8 não é divisível por 3. Ele não é divisível por 5, porque ele nem termina em 5 e nem termina em 0. Então agora vamos verificar se ele é divisível por 7. Na divisão por 7 vai dar 2, vai dar 0, então o resto é 3. Então também não é divisível por 7. Vamos tentar agora, o próximo primo é o 11. 143 dividido por 11 vai dar 1, aqui sobra 3, desce o 3 aqui, vai dar 3, 3 vezes 11, 33. Então, como o resto deu 0, então significa dizer que 11 e que o 13 são divisores de 143. Então, 143 não é primo, certo? E se caso aqui não tivesse dado uma divisão exata, então a gente iria para o 13, depois para o 17 e assim por diante. Até que o nosso quociente se torne igual ou menor do que o divisor. Enquanto isso daqui não acontecer, a gente vai ficando tentando fazer a divisão pelo próximo primo, até que o quociente seja menor ou igual do que o divisor. Os divisores de um número natural são aqueles números que deixam o resto zero na divisão pelo número que a gente tem. Por exemplo, se eu quiser encontrar os divisores de 8, então vou representar por D aqui. Quem são os números que dividem 8? O 1, o 2, o 4 e o 8. Porque qualquer um desses números aqui, se eu pegar o 8 e dividir por 1, deixa resto 0. 8 dividido por 2 deixa resto 0. 8 dividido por 4 também. E 8 dividido por 8 também deixa resto 0. Agora vamos ver como encontrar a quantidade de divisores de um número natural, certo? Então suponha que a gente tem um número aqui que a decomposição dele seja dada por isso daqui: a elevado a alfa vezes b elevado a beta, c elevado a teta e assim por diante. Então isso significa dizer que os divisores com relação a esse rapazinho aqui
pode ser a elevado a zero, a elevado a 1, a elevado a 2, até o a elevado a alfa. Os divisores com relação ao b elevado a beta, pode ser todos esses números aqui. Para o c elevado a θ, pode ser todos esses números aqui, certo? E assim por diante. Então, isso significa dizer o quê? Que olhando só para esse conjunto aqui, a gente vai ter alfa mais 1 divisores. Para esse conjunto aqui, a gente tem beta mais 1 divisores. E aqui, θ mais 1 divisores. Então, se a gente usar o princípio multiplicativo, então o número de divisores de n vai ser dado por alfa mais 1 vezes beta mais 1 vezes θ mais 1 até todos os expoentes dos divisores de n. Então, depois que a gente decompõe um número em fatores primos, a quantidade de divisores que ele vai ter é simplesmente o expoente mais um de cada fator, certo? Esse resultado final vai ser o número de divisores que n vai ter. Vamos determinar aqui o número 20, vamos determinar os divisores e quantos são. Então, o procedimento é, primeiro faz a decomposição, dá por 2, sobra 5, sobra 1. Então, a quantidade de divisores, aqui vai ficar 2 vezes 5 elevado a 1. Então, a quantidade de divisores, a gente soma 1 a esse expoente, vezes 1 nesse expoente. Então, vai ficar 1 mais 1. Então, isso daqui vai ficar 3 vezes 2, 6. Agora a questão é, quais são esses números? Então, a gente aproveita aqui a decomposição, colocamos os divisores aqui, colocamos 1 porque a gente já sabe que 1 é divisor de qualquer número, então vai ficar 1 vezes 2, 2, que 1 vezes 2, 2, já tem ele aqui, então não precisa repetir, e 2 vezes 2, 4. Agora vai ficar 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 10, e 4 vezes 5, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 divisores e os 6 divisores são esses aqui. Agora vamos analisar esse problema aqui do Enem de 2014. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Então, um número n ele era dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, onde o x, o y e o z são números inteiros não negativos, ou seja, é maior ou igual que zero. Então, o número de divisores de n, quem é? Ó, pelo que a gente viu, a quantidade de divisores de um número dado é o expoente mais 1 vezes o expoente do 5 mais 1 vezes o expoente do 7 mais 1. Porém, o problema diz que pede que os divisores sejam diferentes de n. Então, a gente tem que subtrair 1, porque o n não vai contar. Então, a alternativa certa, letra E. Se você gostou do vídeo, comenta aí, curte e compartilha aí com seus amigos que estão querendo aprender um pouco mais sobre matemática. E até a próxima aula.